Pessoal, Aí eu ouçam falei, só um quero saber tremendo a verdade, mas relato eu da comecei a falar pastora isso todo dia. Sara Shiva. Todo dia. Eu fiquei 15 dias Impressionante, fazendo isso escutem. um dia, depois de 15 Vale a dias. Se eu pena. chorar, vocês não se assustam, Tá porque ouvindo? é difícil contar, porque eu tenho que lembrar, e se eu lembrar, às vezes eu revivo, então dá vontade de chorar. Então se eu chorar, vocês não se assustem não, tá bom? Vou tentar contar sem chorar. 2 semanas mais ou menos, eu não lembro exatamente quanto tempo, foi de 10 dias a 15, não sei quanto tempo. Eu estava sentada na minha cama, encostada na cabeceira da cama, com as pernas esticadas, vestida pra dormir. Minha filha dormindo, eu no meu quarto sozinha. Esticada, eu tinha uma cama de casal, esticada com a coberta assim na cintura. E um caderno que eu tinha de desabafo. Eu sempre tive cadernos de desabafo. Eu fiz terapia há anos. E eu estava escrevendo uma carta pra Deus. Eu já estava cansada de falar e eu comecei a escrever, não falar. E eu comecei a escrever, Deus, eu quero saber a verdade. No que eu comecei, vou falar, vou começar a lembrar. Eu comecei a sentir uma presença dentro do quarto. Aquela presença era uma presença muito sutil, porque ele anestesia você. Quando o sobrenatural é muito violento, Deus te anestesia. Senão você morre. Anestesia no ambiente. Eu comecei a sentir uma presença e comecei a ouvir uma voz que parecia do meu pensamento. Deus também pode trabalhar dessa forma para não te assustar. Porque 3 vozes podem falar no teu pensamento: a voz de Deus, a voz da tua consciência, que é a alma, e a voz do diabo, pode te setar. Então por isso é o mais difícil da vida cristã discernir qual das vozes sempre, né? Todos os dias pode acontecer com a gente. Até Pedro, do lado de Jesus, foi setado. Jesus repreendeu Pedro, né? Então nós vamos ser setados, não podemos achar que estamos imunes a isso. Então eu não sabia nada disso que eu tô te contando, tava ali, e uma voz começou a falar suave: eu sou, eu sempre fui, eu sou um homem sério, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu comecei a ouvir e eu não percebi que não era meu pensamento. Eu continuei escrevendo a carta e conversando com essa voz. E a voz falando dentro da minha cabeça. E eu conversando com a voz, escrevendo a carta, e a voz ia me respondendo. Eu tenho essa carta até hoje. Eu tenho esse caderno até hoje. De repente, no final da carta, a voz sai pra fora. Eu não consigo explicar isso pra vocês, por mais que eu tente explicar. Porque não dá, não é uma experiência que dá pra transmitir, é uma experiência que você tem que viver. A voz sai e a voz fica em todo o quarto e em todas as minhas células ao mesmo tempo. Não me pergunta como é isso, eu não consigo te explicar isso. A sensação é como se você tivesse perdido num parque de diversões e a voz do teu pai, você conhece a voz do teu pai? Sim, claro. Chamasse você no alto-falante. Só que uma voz que eu reconheci sem eu nunca ter ouvido. Como é que pode isso? Jeremias 1:5. Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, diz o Senhor, eu te conheci antes que tu te formasse. Existe uma memória em nós que existe antes da gente ser formado no ventre. E essa memória pode ser ativada por Ele, que nos formou antes de estarmos formados no ventre. Pegou aí? Claro. É uma memória que só Deus pode ativar. Porque Ele que dá o sopro de vida, você nasceu porque Ele deu o sopro de vida. Por isso que tem bebê que nasce morto se não recebeu o sopro de vida. Aí é que o negócio ficou forte, porque Ele me chamou. Ele saiu pra fora, aquela voz, e falou: Sara! Quando Ele falou Sara, todas as células ouviram. Eu reagi em todo o meu ser. Eu ouvi a voz dentro do quarto,